Eu realizarei a leitura do texto e peço que os irmãos acompanhem a leitura da santa, bendita e inerrante palavra do nosso Deus, que diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra esta que nós sabemos que vem da Tua boca, que é pura e perfeita. Mas nós cremos também na inspiração que o Senhor mesmo deu ao evangelista Lucas para inspirar este acontecimento. E te pedimos por isso, ó Pai, que o Senhor com o mesmo Espírito nos ilumine, para que Ele ministre ao nosso coração a verdade da Tua palavra, para que nós apliquemos essa palavra, essas verdades, nos apropriemos delas e divulguemos ela por onde quer que andarmos. Essa é a nossa oração, que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Qual seria o seu último pedido antes de morrer, caso você tivesse a oportunidade de fazer um último pedido? Pense nisso. O reverendo José Manuel da Conceição é um ex-padre católico, que ficou conhecido no meio católico como o padre protestante, por ter se convertido ao protestantismo. Já para nós, presbiterianos, reverendo José Manuel da Conceição é conhecido por ter sido o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, nascido, formado e ordenado aqui no nosso país. Ele foi contemporâneo do reverendo Simonton, que há 165 anos veio aqui para o Brasil, plantou a primeira igreja presbiteriana aqui, mas ele conviveu mais com Blackford, outro reverendo, cunhado de Simonton, que discipulou este ex-padre. O reverendo José Manuel da Conceição dedicou os últimos 8 anos de sua vida ao seu ministério pastoral e, mais propriamente dito, os 3 últimos anos foram exclusivamente como um pregador itinerante. Ele ia pregando a palavra de vila em vila, entrando de casa em casa, divulgando assim as boas novas do Evangelho, viajando muitas vezes a pé pelos interiores dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em agosto de 1873, 151 anos atrás, uma das resoluções da reunião do presbitério, o qual o reverendo José Manuel da Conceição fazia parte, foi que ele fixasse residência no Rio de Janeiro. Sua saúde estava muito debilitada. E então resolveram que deveriam alugar uma casa para ele e ele ali poder descansar e cuidar da sua saúde, que não estava nada bem. Então, o reverendo José Manuel da Conceição começa a sua viagem rumo ao Rio de Janeiro, onde faria isso que foi determinado pelo presbitério. Viajando a pé para a estação ferroviária, anoiteceu e ele precisou se refugiar em uma casa à beira da estrada. Um policial que chegou por ali o viu mal vestido, descalço, e achou que era um mendigo, um indigente, e o levou para a delegacia. O reverendo José Manuel da Conceição passou ali 3 dias doente, preso, e gastou seus últimos recursos que possuía, e não eram poucos, e não eram muitos, melhor dizendo. E então a sua viagem teve que ser completada a pé. Depois do 3º dia, sua identidade foi confirmada pela igreja, a polícia o liberou e ele partiu rumo ao Rio de Janeiro, desta vez a pé, sem procurar estação ferroviária. No dia 24 de dezembro de 1873,
o reverendo José Manuel da Conceição caiu doente à beira da estrada. No fim da tarde, os locais daquela região que o encontraram conseguiram para ele uma internação em uma enfermaria militar. Naquela noite ele recebeu cuidados médicos, uma roupa limpa e alimento. Mas ele fez um único pedido àquelas pessoas depois de agradecer pelo que fizeram a ele. Ele disse apenas: deixem-me a sós com o meu Deus. Ele se virou para a parede que estava ao lado de sua maca. E na madrugada do dia 25 de dezembro de 1873, ele morreu dormindo. Teve seu pedido atendido, estar a sós com o seu Deus. Este foi o pedido que ele fez. Muitas vezes, as pessoas têm um sério problema com a morte. Em seus últimos momentos de vida, caso tivessem essa oportunidade de pedir por algo, certamente apelariam por sua própria vida. O texto que nós lemos nos mostra Jesus demonstrando aos seus discípulos que ele é o Messias prometido, principalmente por ter poder sobre a morte. A humanidade tem esse problema com a morte. É quiçá o principal inimigo do ser humano. Mas Jesus está mostrando aqui que ele é o Messias e ele triunfa sobre a morte. Portanto, o tema da nossa mensagem de hoje é: creia que Jesus é o Messias. Por que você deve, meu irmão, crer que Jesus é o Messias? Em primeiro lugar, porque ele é compassivo. Nós vemos dos versos 11 a 13, Lucas iniciando o seu registro, colocando os acontecimentos imediatamente após o que se deu nos versos 1 a 10. Jesus estava em Cafarnaum, dos versos 1 a 10. Curou o servo de um centurião que enviou mensageiros a Jesus, intercedendo pelo seu servo que estava morrendo. Jesus estava aqui na parte inicial, na primeira fase, digamos, do seu ministério, ali na Galileia, na região onde cresceu. E esse ministério foi um ministério itinerante também. Ele saía pregando nas cidades e o texto nos fala que grande multidão o acompanhava. As pessoas viam os sinais que Jesus ia fazendo, percebiam o amor que ele tinha pelas pessoas, e ele estava aqui em uma de suas viagens para ir pregar o reino de Deus, e ele chegando àquela pequena cidade de Naim, cidade esta que não aparece em outro lugar da Bíblia, nem antes nem depois, uma pequena cidade onde ele chega, e exatamente no momento em que Jesus e a multidão que o seguia estava adentrando naquela cidade, eles cruzam com outra comitiva. Outra multidão saía da cidade, era o funeral do filho único de uma viúva. Eles se aproximaram à entrada da cidade, as comitivas se encontraram, como nós vemos no verso 12. Quando o evangelista Lucas diz no verso 12, eis que estava acontecendo ali, ele está chamando a nossa atenção. Olha, bem na hora que Jesus estava chegando, estava ali acontecendo um cortejo fúnebre. E grande multidão também seguia este cortejo fúnebre. Nós não sabemos se essa multidão que seguia este cortejo fúnebre é porque era uma pequena cidade e por isso todos se conheciam, ou se é porque de fato as pessoas estavam sofrendo junto com aquela viúva que vivia uma tragédia. Além da perca do marido, ela estava vivendo ali o luto de seu único filho. Ser viúva naquele tempo já não era brincadeira, já não era fácil. E ainda assim ela estava aqui perdendo a sua última esperança de ter uma família, proteção em todos os sentidos e ver a posteridade de sua família perpetuar-se. E nós vemos aqui que Jesus, quando viu aquela cena, ele parou. E quando Jesus para e vê aquela viúva, acontece algo que mudaria completamente a história dela. Jesus a viu e o texto nos diz que ao vê-la, ele se compadeceu dela. O verbo utilizado aqui por Lucas é algo dando o sentido de que Jesus sofreu, se condoeu profundamente com a dor daquela viúva. Ele sentiu a dor dela. E o que Jesus fez? Deu a ela uma ordem: não chores.
E esse não, utilizado aqui por Lucas, ainda é uma ordem enfática. Nós podemos entender isso aqui como algo de pare de chorar. Isso pode ser algo que nos soa estranho em um primeiro momento. Mas pensemos antes no acontecimento que está diante de nós. Jesus estava indo no seu ministério itinerante, visitando a região em que cresceu. Um dia antes, ele curou à distância o servo do centurião em Cafarnaum, até que ele resolve ir para Naim, aquela pequena cidade. E exatamente no momento em que Jesus chegava com os seus discípulos e a multidão que o seguia, estava saindo este cortejo fúnebre. Meus irmãos, não foi 5 minutos antes, não foi 5 minutos depois. Foi no momento exato que saía aquele cortejo fúnebre. Nós vemos aqui Deus, em sua providência, querendo que esse encontro das duas multidões acontecesse. Querendo que aquele momento de luto fosse interrompido pelo Salvador. E nós vemos, quando nós prosseguimos na história, o porquê disso acontecer. Não há outra explicação, nós sabemos, que não seja a providência de Deus querendo que este encontro acontecesse. Mas não ficou apenas no encontro. Nós vemos que o nosso Redentor viu a mulher em sofrimento e sentiu a dor dela, se compadeceu. E essa é uma das maravilhas do nosso Deus. Diferente de todos os outros falsos deuses, de muçulmanos, pagãos, tantas outras religiões, que passam a sua vida, gastam a sua vida buscando por si próprios satisfazer as divindades que adoram, buscando o favor das divindades que adoram, às vezes se sacrificando para que não sejam destruídos por essas divindades. Enquanto nós temos um Deus compassivo, um Deus que olha para o sofrimento do seu povo e se compadece, e sente a dor junto daqueles que Ele quer salvar. Nós lemos no Salmo 116 que o Senhor é justo e compassivo, misericordioso. O Salmo de número 103, versículo 8, nos diz que o Senhor é misericordioso e compassivo, e no verso de número 13 deste mesmo Salmo, diz que Ele se compadece de nós como um pai se compadece dos seus filhos. Jesus é a exata expressão do Pai. Nós vemos na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 3. E nessa mesma carta, nós vemos no capítulo 4, versículo 15, que nós temos um sacerdote, nós não temos um sacerdote que não pode se compadecer de nós, porque ele sente a nossa dor. Quando nós vemos o autor aos Hebreus falando que ele se compadece das nossas fraquezas, ele está dizendo que ele tem simpatia, ele sofre juntamente conosco as nossas dores, porque Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sofreu as nossas fraquezas juntamente conosco. Ele esteve aqui. Ele se fez homem para fazer isso. Esse é o Jesus que viu aquela mulher, sentiu a dor dela e a ordenou que parasse de chorar. Ele não era um insensível que não ligava para o luto das pessoas. Essa é a primeira de 3 ressurreições que Jesus opera durante o seu ministério. A segunda é a ressurreição da filha de Jairo, e ele ressuscita ainda seu amigo Lázaro. E nós vemos na ressurreição de Lázaro o próprio Jesus chorando. Esse Jesus que deu a ordem à mulher, pare de chorar, chorou o luto de seu amigo Lázaro. Mas esse Jesus é Deus, e Ele sabe exatamente o que estava por trás deste luto, deste sofrimento. O salário do pecado é a morte. Jesus estava diante daquilo que o pecado causa, a morte. E por isso Ele se compadece, por isso Ele se dói juntamente conosco, quando Ele olha e vê as mazelas causadas pelo pecado. Ele ordenou que a viúva não chorasse mais, porque Ele sabia desde o começo o que Ele faria. Ele sabia que faria com que aquele jovem voltasse à vida e restituiria ele à sua mãe. Os ofícios fúnebres ou velórios, como são conhecidos popularmente, costumam nos deixar, às vezes, com dúvidas se devemos ou não falar algo com as pessoas, se devemos ir ou não a estes ofícios, o que falar, o que fazer. Nós devemos sim, assim como o nosso Redentor.
ter compaixão das pessoas, ter simpatia pela dor, sofrer junto à dor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 15, diz que nós devemos chorar com os que choram. E isso não costuma falhar, meus irmãos. Só de estar ali, mesmo sem dizer uma só palavra, chorando junto, mostrando que se compadece, que sofre junto o luto daquela pessoa. Isso faz de nós imitadores do nosso Redentor, que é o Messias prometido, aquele que se compadeceria do seu povo e venceria o seu principal inimigo. Somente ele poderia fazer o que ele fez por nós, assumir uma natureza humana, padecer dores, ser tentado, ultrajado, torturado e morrer por nós. Esse é o principal motivo pelo qual nós devemos ser compassivos. Nós devemos imitar o nosso Redentor, que é compassivo. Nós estávamos mortos e ele nos trouxe à vida, se compadecendo de nós, que por conta do nosso pecado estávamos mortos. Creia que Jesus é o Messias, pois ele é compassivo. E em segundo lugar, irmão, creia que Jesus é o Messias porque ele tem poder sobre a morte. Nós vemos nos versos 14 e 15, como a compaixão do nosso Senhor não é apenas um sentimento, algo abstrato ou algo de boca para fora. Ele se achegou, ele não apenas viu a viúva e deu a ordem para que ela parasse de chorar após se compadecer dela. Ele se achegou ao cortejo. E nós vemos o texto bíblico dizendo que ele, se achegando, tocou o esquife. O objeto que o Senhor está tocando aqui é o que se assemelha ao que nós conhecemos por maca hoje, parecido com aquelas macas esportivas que os maqueiros dos campos de futebol utilizavam antigamente, 2 hastes de madeira com uma prancha ou um tecido no meio, em que as pessoas colocavam um morto e carregavam daquela maneira e levavam para fora da cidade, para ser sepultado afora dos muros da cidade. E o texto nos diz que o Senhor chegou e tocou, sem dizer uma palavra, com o objetivo de parar aqueles que conduziam o cortejo, que conduziam este esquife. E ele, então, quando fala com o morto. E ele diz ao morto: levanta-te. E a palavra de Deus nos diz que aquele jovem se sentou na maca e passou a falar. E o verso 15 nos diz que Jesus o devolveu à viúva. Quando Jesus ordenou que a viúva parasse de chorar, pode ser que tenha parecido algo rude ou grosseiro da parte dele, ou no mínimo sem sentido. Como é que uma viúva não choraria no velório do seu único filho, a sua última esperança indo embora? Mas ainda assim ele deu essa ordem. Mas ele sabia que devolveria o rapaz vivo a ela. Ele não deu a ordem simplesmente para que ela não chorasse e não fez nada em relação. Ele deu a ordem para que ela parasse de chorar. Em ato contínuo, ele parou o cortejo e ressuscitou o seu filho para que ele voltasse ao convívio de sua mãe. Mas este que se compadeceu dela, ele fez com que o choro cessasse. Ele não somente ordena que o choro cesse, ele faz o choro parar. A voz que entrou no ouvido daquele rapaz é a mesma voz que na criação disse: haja e ouve. É a mesma voz que nós vemos em Hebreus 1:3, na carta aos Hebreus 1:3, que ele usa para sustentar todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Que transformação, irmãos, aconteceu na vida dessa viúva. Seu único filho estava ali prestes a ser sepultado. Aquele possivelmente seria o pior dia da vida daquela viúva. E ela tem esse encontro. Nesse dia sombrio, ela tem um encontro com o Redentor, com aquele que é o Messias e tem poder sobre a morte. O ser humano não se dá bem com a morte. Apesar de ser tida por muitos como a nossa única certeza de que um dia nós iremos morrer, ainda assim, as pessoas temem, buscam adiar a todo custo esse indesejado encontro que é certo por muitos. De fato, nós não fomos feitos para esse encontro. Nós somos criados inicialmente para a eternidade.
Mas ainda assim, quando a morte entrou na história após Adão e Eva terem pecado, o Senhor prometeu que o filho da mulher, o descendente da mulher, viria para resolver esse problema. E desde então, a expectativa messiânica passa por todo o texto bíblico, por toda a história do povo de Deus, até que na plenitude dos tempos venha este, que resolve o problema do pecado e da morte. À entrada da cidade de Naim, o nosso Salvador mostrou, ao ressuscitar aquele jovem, que ele é o que tem poder sobre a morte. E ele não resolveu simplesmente ali a morte daquele menino, aquele jovem. Ele quis demonstrar àquelas pessoas que viram, e a todos os que ficassem sabendo depois, inclusive nós hoje, que ele é o Messias, e ele tem poder sobre a morte. Ele não apenas demonstrou isso no seu ministério itinerante, apenas como um prenúncio aconteceu isso que nós estamos vendo aqui. Ele estava apenas aqui fazendo um prenúncio do que ele faria na cruz. Quando ele morreu e ao terceiro dia ele venceu a própria morte dele e nossa. E ao contrário deste menino, filho da viúva de Naim, ao contrário da filha de Jairo e de Lázaro, que foram ressurretos, mas morreram, não estão mais entre nós, ele venceu a morte de uma vez por todas e está vivo até hoje, à destra do Pai, de onde virá para nos buscar. Creia nesse Jesus, divulgue esse Jesus, que tem poder sobre a morte e triunfou sobre ela. Tanta gente à nossa volta não sabe disso e acha que a morte é o fim de todas as coisas. Dizem com o dito popular que aqui se faz, aqui se paga, pensando que tudo acaba aqui. Mas nós vemos que não é assim que as coisas funcionam. O nosso Salvador é o Messias prometido, e ele veio para mostrar que ele é o que tem poder sobre a morte. Por que você deve crer que Jesus é o Messias? Em primeiro lugar, porque ele é compassivo, ele se compadece de nós. Em segundo lugar, porque ele tem poder sobre a morte. E em terceiro lugar, creia que Jesus é o Messias, porque ele é o cumprimento das promessas de Deus. Nos versos 16 e 17, nós vemos que a primeira reação daqueles que presenciaram tudo que Lucas narrou foi ficar possuído de temor. Eles ficaram possuídos de grande temor. E isso não nos causa estranheza, por pelo menos dois motivos. Em todos os demais encontros da Bíblia, em que as pessoas se veem diante de Deus, elas ficam cheias de temor. As pessoas perceberam ali que não era um simples humano que estava diante delas. Nós vemos ainda um segundo motivo para que isso acontecesse. Eles estavam em um funeral em que o morto se levantou. Imaginem isso nos dias de hoje. Você estar participando de um ofício fúnebre, com a urna aberta, e o morto se senta e começa a falar. Houve grande alvoroço no meio daquele povo. Eles sempre esperavam um profeta que seria maior do que Moisés. Mas esse temor os levou a glorificar a Deus. Em seguida nós vemos eles dizer, não somente que grande profeta se levantou entre eles, mas eles dizem ainda, Deus visitou o seu povo. O que eles estão dizendo aqui é que o próprio Deus, o Emanuel, ele veio pessoalmente cuidar do seu povo. Ele se compadeceu, ele sentiu a dor junto, e por isso ele veio cuidar do seu povo. Eles sempre esperavam este profeta, prometido por todo o Antigo Testamento. Mas a ressurreição dos mortos não era comum naquela época. Deus sempre usou seus profetas para realizar curas, realizar atos sobrenaturais ao longo da história do povo de Deus. Mas ainda assim as ressurreições não eram muito comuns. O profeta Elias ressuscitou um filho de uma viúva em um episódio muito parecido com esse. Seu sucessor, Eliseu, também ressuscitou o filho de uma viúva, em um episódio também que tem relação direta com este texto que nós lemos agora.
Estes 2 episódios estão no primeiro livro dos Reis 17 a 24, e segundo livro dos Reis 4, 32 a 37. Mas o povo sabia que ali não estava meramente um profeta. Eles sabiam, quando dizem que Deus visitou o seu povo, ou seja, Deus veio pessoalmente cuidar de nós, que aquele que estava diante deles era o Messias prometido. Esta formação, esta frase, Deus visitou o seu povo, no mesmo evangelho que Lucas registra, capítulo 1, verso 68, foi dita por Zacarias em seu cântico inspirado por Deus, quando ele diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Eles sabiam que o que estava acontecendo diante deles não era apenas um milagre, não era apenas uma ressurreição, era a demonstração de que aquele que venceria a morte, aquele que era o Messias que foi prometido e aguardado por todo o Antigo Testamento, estava diante deles. E o verso de número 17 fecha este relato, dizendo que a notícia sobre ele foi divulgada por toda a Judéia. E Lucas usa aqui o toda a Judéia para dizer que todo o país da Palestina judaica recebeu notícias daquilo que estava acontecendo. E ele vai além e diz que toda a circunvizinhança também recebeu essa notícia. Ou seja, o país dos judeus e os países vizinhos receberam a notícia do que havia acabado de acontecer ali. Nós vivemos em um tempo que nos proporciona a divulgação de fatos quase que simultaneamente. Às vezes em questão de minutos, segundos ou simultaneamente mesmo, por mais que algo esteja acontecendo do outro lado do planeta. Se ali há alguém com um celular, com um sinal de internet, nós receberemos aqui no Brasil notícias do que está acontecendo ali, às vezes com áudio e vídeo. Então isso faz com que nós vejamos com naturalidade essa afirmação de Lucas aqui, que todo o país e todos os países vizinhos, e os países vizinhos receberam notícias, foi divulgado ali a notícia do que estava acontecendo ali. Num passado não tão distante, no século XVI, o aprimoramento da imprensa, a tipografia, contribuíram para o avanço e para que a reforma se espalhasse, inicialmente por toda a Europa e posteriormente por todo o mundo. Ainda mais que este movimento prezava para que as pessoas se voltassem para a palavra, e onde a reforma chegava, eles buscavam traduzir e imprimir Bíblias na língua do povo. Eles precisavam disso. Os estudiosos apontam que um dos pilares da reforma foi a imprensa. Era necessário este material para que isso se divulgasse. Mas lá na Palestina do primeiro século não tinha nada disso. Na ocasião em que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, não havia nada disso. E ainda assim, o texto bíblico nos diz que todo o país recebeu notícias do que havia acontecido. E não só o país, também os países vizinhos. Chegando isso, inclusive, aos ouvidos de João Batista. E no texto aqui subsequente, que nós não lemos, a partir do verso 18, nós vemos que João Batista envia, então, 2 de seus discípulos para ter com Jesus. E então eles perguntam para Jesus, a mando de João Batista: realmente o Senhor é aquele que viria? Aquele que Deus prometeu que enviaria? E a resposta de Jesus, nós encontramos no versículo 22 deste capítulo. Ele diz: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Com o registro inspirado que nós estamos olhando aqui, destes fatos, essa notícia circula até hoje e reverbera no coração daqueles que a leem e daqueles que a escutam, cumprindo a missão dessa mensagem, do relato deste milagre, que é dizer: Jesus é o Messias. Ele se compadece dos pecadores. Ele se achega e tem poder sobre a morte. E ele é o cumprimento de tudo aquilo que Deus prometeu. Você e eu, nós somos chamados
a divulgar essa notícia de que Deus enviou o seu Filho para cumprir as promessas de redenção que ele fizera. Por isso é tão importante que nós creiamos nessa verdade, que nós creiamos e nós divulguemos essa verdade de que Jesus é o Messias. Vivamos como quem de fato crê que Jesus é o Filho de Deus. Caminhando para a nossa conclusão, irmãos, nós vimos no relato sobre a morte do reverendo José Manuel da Conceição que a morte para ele não era um problema. Nem trouxe a ele desespero, pois ele cria naquele que venceu a morte no nosso lugar. O nosso principal inimigo, a morte, já está derrotado por Cristo. Para ele, a morte foi um momento tranquilo, que ele quis apenas estar com o seu Salvador. A crença de que Jesus é o Messias é fundamental para que nós tenhamos tranquilidade ao lidar com a morte. Todos nós precisamos lidar com morte de pessoas à nossa volta e um dia, quem sabe, com a nossa morte. Nós vemos um fato muito interessante acontecer em ofícios fúnebres. E há uma diferença muito grande nos ofícios fúnebres do nosso meio. Os ofícios fúnebres se tornam cultos evangelísticos. Pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que não creem em Cristo, passam por esses ofícios e nos veem tranquilos. Não há desespero. Ainda que com tristeza, luto, despedidas, não há desespero. Eles nos vêm cantando, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Isso é pregar o Evangelho. Apresentar a essas pessoas o Deus compassivo que enviou seu Filho para vencer a morte. Demonstrar que Ele não ressuscitou apenas, Ele garantiu a nossa ressurreição. Ele inaugurou uma ressurreição que dura para a eternidade. Ele mesmo disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a nossa esperança. Quando Ele voltar para nos buscar, nós ressuscitaremos como Ele ressuscitou. O apóstolo Paulo, falando sobre a ressurreição em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, nos versos 54 e 55, diz àquela igreja: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós estamos comemorando o aniversário da nossa denominação. Nós estamos enfatizando a necessidade de sermos missionários. E na dúvida quanto ao que é a missão e o que devemos falar quando vamos evangelizar, eis aqui um bom conteúdo. Diga às pessoas que a morte perdeu. Nós cremos naquele que tem poder sobre a morte. Tragada foi a morte. Calvino disse uma vez que somente a vida poderia engolir a morte. Nós cremos naquele que é o caminho, a verdade e a vida, e venceu a morte no nosso lugar. Que Deus assim nos abençoe. Vamos entoar mais um cântico, e em seguida a palavra estará com o presbítero Wanderson.